Oi, gente, professora Lidiane falando e hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre dissertação. Bom, algumas semanas atrás a professora enviou para vocês um tema para uma dissertação, né? O tema era currículo. Alguns alunos me encaminharam no e-mail da SP Concursos, eu corrigi essa dissertação e eu percebi que vocês têm as ideias, porém a dificuldade para colocar essas ideias, para organizar essas ideias, está bem grande. Então, por isso, eu e outras professoras, né, de português, organizamos uma aula para vocês sobre dissertação. Aonde lá nós vamos falar sobre conectivos. E o que é conectivos, Pro? Conectivos são os elementos que nos ajudam a organizar e a encaixar os nossos argumentos, tá? E também a finalizar a nossa dissertação. Então, lá nós vamos estar dando ideia para vocês de como fazer uma dissertação e vamos trazer alguns exemplos de conectivos para vocês, que são vários, né? O ideal é que você estude todos os conectivos e também que você vá treinando aí a dissertação, porque ela é uma parte muito importante do nosso concurso, tá bom? Vamos então prestar atenção na aula, já a aula aí na sua tela. Para iniciar a nossa aula de dissertação, vamos começar sobre a importância do tema, tá? O tema, gente, ele é o assunto que aquela redação, que aquela dissertação vai tratar, tá bom? Normalmente, você tem um limite de palavras ou parágrafos, portanto, você tem que ficar atento a isso, para que você não escreva pouco e nem escreva muito, né? Tem que escrever de forma adequada. Para gente que tem uma certa dificuldade para fazer a dissertação, existem algumas questões que a gente pode fazer, que eu trouxe para vocês, tá? Que o que, como, por quê, quando, desde quando e onde, né? Então, toda vez que você pegar um tema, faça essa pergunta, né? O que é o tema? Como é o tema? Por quê? Aonde que acontece? Quando acontece, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos pensar no tema violência nas escolas. Então, violência, o quê? Qual é o tema? Ó, lá vem a pergunta, o quê? Violência nas escolas. Como e onde acontece? Parte dos alunos, seja entre eles e professores e diretores. Por que acontece? Falta de respeito, de educação, de limites, etc. Quando ou desde quando ele acontece? Atualmente tem se notado mais aumento da violência nas escolas. Onde acontece? Acontece dentro e fora da escola. Esses questionamentos de o que, como, por quê, quando, desde quando, onde, gente, serve para qualquer tema que você pegar numa dissertação. Qualquer assunto você consegue encontrar argumentos a partir dessas questões, tá bom? Bem bacana para você utilizar aí, para você conseguir construir os seus parágrafos, né? Depois que a gente estabelece aí, né, essas perguntinhas, a gente encontra esses argumentos e aí a gente faz um rascunho, né? Você vai partir para a produção de texto. Então, você tem um tema, que é violência nas escolas, você tem que encontrar um título, né? Então, o título vamos pensar nesse aqui, ó, os problemas e as soluções da violência na escola. Vamos partir para a produção do texto? Passando da primeira etapa de reunir informações e dados sobre o tema que será redigido, adentramos no momento de produção. Essa é uma fase muito importante, onde o rascunho sobre a enumeração dos principais pontos se transformarão aos poucos em parágrafos. Exemplo, tema, violência nas escolas. Título, os problemas e as soluções da violência nas escolas. Vamos ver como é que ficou a dissertação aqui, gente? Ó, a violência nas escolas acontece entre os alunos ou mesmo com os professores. Esses problemas têm ocorrido com frequência na atualidade. Casos de bullying são exemplos que têm gerado violência nas escolas. Além disso, a falta de respeito dos alunos com seus superiores, sejam os professores ou diretores, tem gerado uma onda de violência dentro e fora das escolas. Essa falta de limites é algo muito notório nos centros educacionais do Brasil, sobretudo nas escolas públicas. Note que aqui, o que foi colocado nos rascunho inicial se transformou em diversos parágrafos. Claro que a ideia deverá ser expandida, seja com exemplos, dados e ainda algo que seja relevante e que contemple soluções
para os problemas propostos, né? Porque ali, afinal de contas, né, o nosso tema dessa dissertação, ele está falando sobre também as soluções, né? Ó, os problemas e as soluções da violência nas escolas. Aqui você só conseguiu as ideias, seus argumentos iniciais. Você ainda vai precisar enriquecer a sua dissertação, tá bom? Bom, agora nós vamos partir para a organização do texto. Mais do que saber produzir um texto, devemos levar em conta a sua organização. Assim, as ideias e as frases precisam apresentar uma sequência lógica. Um recurso importante que deve ser ressaltado é a coesão. Com ela, utilizamos os conectivos para que as ideias não fiquem soltas e que o texto não seja um simples emaranhado de frase, né? Como se você pegasse várias frases, pegasse os seus argumentos e fosse jogando. Então, o texto ele acaba ficando sem nexo, sabe? Apenas informações, sem ter essas conexões. Então, a própria palavra ela já vai falar, né? Olha, conectivos, né? Já vai te lembrar, tá conectando, né? Então, aqui, você tem uma coluna você tem 4 colunas de conectivos para iniciar a dissertação, para conectar os parágrafos, 2, né? E para finalizar a dissertação. Nem sempre você precisa iniciar uma dissertação com um conectivo, ok? Eu coloquei alguns exemplos para vocês verem como iniciar uma dissertação, né? Então, você tem lá, fez as suas perguntinhas, estabeleceu os seus argumentos, aí você pode começar em primeiro lugar, e aí você vai falando sobre o tema, né? Antes de mais nada, aí você vai aí dissertando, né? Usando os seus argumentos, tá? No meio dos parágrafos, quando você utiliza os argumentos, você pode usar esses conectivos que a Pro colocou aqui, ó, para conectar os parágrafos, tá vendo? Isso a gente vai usar no meio da dissertação, ó, por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, tá? Além disso, demais, ademais, outro sim. Então, esses conectivos vão ajudar você a encaixar as suas ideias. E tem também os conectivos de finalização que são super importantes e o analisador vai ser uma das coisas que ele mais vai observar, tá? Quando você finalizou a sua dissertação, você precisa finalizar com algum desses aqui, ó, em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, e não esqueça que depois deles vai vir a vírgula, ok? Agora que nós já conhecemos essas perguntinhas que a gente pode fazer no início de qualquer dissertação, com qualquer tema, já conhecemos alguns conectivos, né? Lembrando que são vários, é bacana vocês pesquisarem, né? Vamos fazer um treino aqui? Vamos continuar com o mesmo tema, tá? Violência na escola. Então, você precisa pensar naquelas perguntinhas. O que? Violência na escola é o tema. Como ela acontece? Parte dos alunos, sejam entre eles e os professores ou gestores. Por que ela acontece? Falta de respeito, de educação, de limite, de presença da família, etc. Quando ou desde quando ela acontece? Atualmente tem se notado mais o aumento de violência nas escolas, então acontece atualmente. Onde ela acontece? Acontece dentro ou fora da escola. Então aí você já estabeleceu os seus argumentos para o seu rascunho. Então agora você já tem os argumentos, já tem o tema, vamos pensar no título, né? Então, o título pode ser ainda, continuar sendo esse que a gente já utilizou, os problemas e as soluções da violência nas escolas. Lembra que você está colocando problemas e soluções, então pense também nas soluções que você vai ter que sugerir, ok? Vamos então agora ver como que ficaria essa dissertação usando aí os conectivos e deixando essa dissertação bem coerente. Bom, quando a gente não tem muita ideia de como começar, como a Pro já disse, né, a gente pode estar usando algum desses conectivos, né? Eu utilizei nessa daqui o a priori, né? Então, como que ficou? A priori, a violência nas escolas acontece entre os alunos em momentos internos e externos ao ambiente escolar. Mas é possível perceber que não é só entre eles que esse comportamento se apresenta, pois muitas vezes é perceptível essa atitude contra a figura do professor e até mesmo dos gestores. Esses problemas têm ocorrido com frequência, desencadeando o famoso bullying e até mesmo a presença constante da ronda escolar nas unidades. Olha aqui, gente, ó, um dos conectivos que a Pro falou para vocês que utiliza no meio da dissertação. Ó, você fez o primeiro parágrafo
parágrafo, agora você tem que conectar esse parágrafo, ó. Além disso, os educandos chegam à escola com uma grande falta de limites, respeito e até mesmo carência familiar. Fatores estes que levam as equipes escolares a se esforçarem na busca de uma solução junto às famílias. Agora vamos aqui, ó, outro conectivo, ó. Em virtude deste cenário, cabe à escola determinar estratégias que fortaleçam a parceria com os setores de segurança e saúde, contando com o apoio de equipes multidisciplinares que auxiliem nesse processo, de forma a amparar as famílias e também a equipe escolar. Veja aqui, ó, outro conectivo, em virtude deste cenário, vírgula, cabe às escolas determinar, tá vendo? Ó, tô dando uma solução. Aí, meus queridos, vejam aqui, ó, eu utilizei os meus conectivos, eu utilizei as perguntas que eu fiz, tá vendo? Aquelas perguntinhas que eu fiz estão todas aqui dentro da dissertação, ó. E eu preciso finalizar agora. A finalização, ela deve ser uma reafirmação dos seus argumentos, você não pode dizer o contrário do que você disse. E é importante ela aparecer na finalização, tá? Então, ó, olha o conectivo aqui de finalização, ó. Assim sendo, para minimizarmos essa onda de violência que atualmente assola nossas escolas, é imprescindível um trabalho pedagógico realizado com equipes multidisciplinares e apoio familiar, que visem a exterminar com o bullying e a estabelecer parcerias entre agentes públicos no combate dessa problemática, tornando nossas escolas mais seguras para todos. Tá vendo como a professora finalizou, concluindo com todas as ideias? A finalização é praticamente você falar o que você falou com outras palavras, né? Sem fugir do tema, tá vendo? Então, é muito importante esses conectivos para o seu texto ficar bem organizado.